Capítulo 4. Agora. Certa vez, Graham me perguntou por que eu tomava banhos tão demorados. Não me lembro da desculpa que dei. Tenho certeza de que disse que era relaxante ou que a água quente fazia bem para a minha pele. Mas tomo banhos demorados porque é o único momento em que me permito viver o luto. Eu me sinto fraca por precisar do luto quando ninguém morreu. Não faz sentido que eu sofra tanto por aqueles que sequer existiram. Já estou no banho há meia hora. Quando acordei hoje de manhã, presumi, de maneira equivocada, que tomaria uma chuveirada rápida, sem sofrimento. Mas tudo mudou quando vi o sangue. Não deveria me espantar. Acontece todo mês. Aconteceu todos os meses, desde que completei 12 anos. Estou encostada na parede do boxe, deixando o jato de água correr pelo rosto. O fluxo dilui minhas lágrimas e faz com que eu me sinta menos patética. É mais fácil me convencer de que não estou chorando tão desesperadamente quando a maior parte do que escorre pelo meu rosto é água. Estou me maquiando agora. Às vezes, isso acontece. Em um segundo estou no chuveiro, no seguinte não mais. Eu me perco na dor. Fico tão desnorteada que, quando saio da escuridão, estou em outro lugar. Dessa vez, o outro lugar sou eu, nua, em frente ao espelho do banheiro. Passo o batom no lábio inferior, depois no de cima. Deixo-o de lado e observo meu reflexo. Meus olhos estão avermelhados, mas a maquiagem está perfeita. O cabelo, preso, minhas roupas dobradas de maneira ordenada no balcão. Observo também o reflexo do meu corpo no espelho, cobrindo os seios com as mãos. Fisicamente pareço saudável. Meus quadris são largos, minha barriga chapada, os seios normais e firmes. Quando os homens olham para mim, às vezes, seus olhos se demoram. Mas por dentro, não sou nada atraente. No íntimo, não tenho apelo. Segundo os padrões da mãe natureza, porque não possuo um sistema reprodutivo operante, afinal, a reprodução é o motivo da nossa existência. A reprodução é necessária para completar o ciclo da vida. Nascemos, nos reproduzimos, criamos nossos filhos, morremos, nossos filhos se reproduzem, criam seus filhos, eles morrem. Geração após geração de nascimento, vida e morte. Um lindo ciclo, jamais destinado a ser rompido. No entanto, eu sou a ruptura. Eu nasci e é tudo que eu sou capaz até eu morrer. Estou à margem do ciclo da vida, assistindo ao mundo girar enquanto permaneço em um impasse. E porque ele é casado comigo, Graham também está em um impasse. Visto as roupas cobrindo o corpo que nos frustrou repetidas vezes. Entro na cozinha e encontro Graham parado em frente à cafeteira. Ele olha para mim e eu não quero que ele descubra sobre o sangue ou o choro no chuveiro. Então cometo o erro de sorrir. Rapidamente arranco o sorriso do rosto, mas é tarde demais. Ele acha que é um dia bom. Meu sorriso lhe dá esperança. Ele caminha em minha direção porque, como uma idiota, eu esqueci de erguer meus escudos. Em geral, faço questão de manter as mãos ocupadas com uma bolsa, uma bebida, um guarda-chuva, um casaco. Às vezes tudo isso ao mesmo tempo. Hoje não tenho nada com o que me defender do seu amor. Então, ele me dá um abraço de bom dia. Sou forçada a retribuir. Meu rosto se encaixa perfeitamente na curva do seu pescoço. Seus braços envolvem com perfeição minha cintura. Quero pressionar os lábios na sua pele e sentir os arrepios na língua. Mas se fizer isso, sei o que vai acontecer. Seus dedos roçariam minha cintura. Sua boca quente e úmida encontraria a minha. Suas mãos tirariam minhas roupas. Ele estaria dentro de mim. Ele faria amor comigo. E quando acabasse, eu me encheria de esperança. E então, toda aquela esperança eventualmente escoaria com sangue. Eu ficaria devastada no chuveiro. Em seguida, Graham me perguntaria: por que você toma tantos banhos demorados? E eu responderia: porque são relaxantes, a água quente é boa para minha pele. Fecho os olhos e pressiono as mãos em seu peito, me desvencilhando. Eu tenho me afastado com tanta frequência que às vezes me pergunto se minhas palmas acabaram impressas em seu peito. Que horas é o jantar da casa da sua irmã? Minhas perguntas abrandam a rejeição. Se eu me afasto enquanto pergunto algo, a distração faz tudo parecer menos pessoal. Graham volta para perto da cafeteira e pega sua xícara. Dá de ombros enquanto assopra a bebida. Ela sai do trabalho às 5, então provavelmente umas 7. Ergo meus escudos, minha bolsa, uma bebida, meu casaco. Ok, vejo você lá. Amo você. Eu beijo sua bochecha com meus escudos firmes entre nós. Também amo você. Já estou de costas quando ele diz as palavras.
Raramente lhe dou a oportunidade de me dizer isso cara a cara. Mando uma mensagem para minha irmã, Ava, assim que chego no carro. Esse mês não. Ela é a única com quem ainda discuto o assunto. Parei de conversar com o Graham sobre meu ciclo no ano passado. Todo mês, desde que começamos a tentar engravidar, há anos. Graham me consolava sempre que eu descobria que não existiria um bebê. No início, apreciava o gesto, até ansiava por ele. No entanto, mês após mês, acabei temendo ter que lhe contar como me sentia, arrasada. E sabia que, se eu temia sua obrigação em me consolar, então ele já devia estar mais farto da decepção constante. Decidi no início do ano passado tocar no assunto apenas se o resultado fosse diferente. Até agora o resultado tem sido sempre o mesmo. Sinto muito, baby, responde minha irmã. Está ocupada? Tenho novidades. Saio da garagem e aciono o Bluetooth no celular antes de ligar para ela. Minha irmã atende no meio do primeiro toque. Em vez de alô, ela diz: sei que você não quer tocar no assunto, então vamos falar de mim. Amo como ela me entende. Quais são as novidades? Ele conseguiu um emprego. Agarro o volante com força e me obrigo a parecer animada. Jura, Ava? Isso é ótimo. Ela suspira e noto que está tentando soar triste. Nós mudamos em 2 semanas. Sinto as lágrimas ameaçando transbordar, mas já chorei bastante por um dia. Estou feliz por ela, de verdade. Mas Ava é minha única irmã e vai se mudar para o outro lado do mundo. Seu marido, Reid, vem de uma família francesa enorme. E mesmo antes de se casarem, ela avisou que poderia viver na Europa em algum momento. A ideia sempre a agradou, por isso sei que está contendo a animação em respeito à minha tristeza ante a perspectiva da futura distância entre nós. Sei que Reid se candidatou a alguns empregos no último mês, mas uma pequena e mesquinha parte de mim torcia para que não conseguisse uma proposta. Vocês vão para Mônaco? Não, o emprego de Reid é em Impéria. É em outro país, mas fica apenas a 1 hora de carro de Mônaco. A Europa é tão pequena, é bizarro. Aqui você dirige 1 hora e chega a Nova York. Na Europa, se você dirige 1 hora, acaba em outro país, que fala uma língua completamente diferente. Nem mesmo sei onde fica a Impéria, mas já me parece combinar melhor com ela que Connecticut. Mamãe já sabe? Não, responde Ava. Sei que ela vai fazer drama, então achei melhor contar pessoalmente. Estou a caminho da casa dela nesse instante. Boa sorte. Obrigada. Depois eu ligo para contar o quanto ela apelou. Para o sentimento de culpa. Vejo você no almoço amanhã? Estarei lá. E ela terá um dia inteiro para se acalmar. Quando desligamos, estou parado em um sinal vermelho em uma rua deserta. Literal e metaforicamente. Meu pai morreu quando eu tinha 14 anos. Minha mãe casou de novo pouco tempo depois. Não me surpreendeu, nem mesmo me aborreceu. Meus pais nunca tiveram um relacionamento invejável. Estou certa de que parecia bom no início, mas quando eu tive idade suficiente para compreender o que era amor, sabia que não havia isso ali. De qualquer forma, não sei se alguma vez minha mãe já se casou por amor. Dinheiro é a prioridade quando o assunto é encontrar sua cara metade. Meu padrasto não a conquistou com a sua personalidade. Ele a ganhou com a casa de praia em Cape Cod. Apesar do guarda-roupa e da atitude, minha mãe não é rica. Ela cresceu em condições modestas em Vermont, a segunda de 7 irmãos. Casou com meu pai quando ele era razoavelmente rico, e assim que minha irmã e eu nascemos, exigiu que ele comprasse uma casa em Old Greenwich, em Connecticut. Pouco importava que ele tivesse que trabalhar dobrado para sustentar seu padrão de vida dispendioso. Acho que ele gostava do trabalho mais do que de casa. Quando meu pai morreu, herdamos bens, mas não o bastante para minha mãe manter o padrão que estava acostumada. Não levou muito tempo para ela corrigir a situação. Casou com meu padrasto e uma cerimônia discreta, menos de 1 ano depois de enterrar meu pai. Mal precisou viver 8 meses com um orçamento apertado. Embora minha irmã e eu tenhamos crescido com um estilo de vida abastado, não somos ricas. Nossa mãe há muito gastou a herança de meu pai. E meu padrasto tem filhos biológicos que vão herdar sua fortuna quando ele morrer. Portanto, mesmo tendo sido criadas nessas condições, Ava e eu jamais nos consideraríamos ricas. É por isso que, tão logo nos formamos, começamos a trabalhar e a pagar nossas contas. Nunca pedi dinheiro para minha mãe, primeiro porque acredito ser inapropriado a uma mulher adulta, casada, ter que pedir ajuda aos pais. E segundo, porque ela não é generosa. Tudo tem um preço quando dado por minha mãe.
De vez em quando ela faz coisas boas por mim e por Ava. No Natal passado, quitou nossos carros. E quando me formei, antes de conhecer Graham, me ajudou a achar um apartamento e pagou o primeiro mês de aluguel. Mas, em geral, os gastos que minha mãe tem conosco precisam beneficiá-la de alguma forma. Ela compra roupas que acha que devemos vestir porque não gosta das que usamos. Agenda dias em spas como presente de aniversário e nos força a convidá-la. Visita nossas casas e reclama da mobília. E 2 dias depois de sua partida, o entregador aparece com móveis novos, escolhidos por ela. Graham odeia quando ela faz isso. Diz que um presente é um belo gesto, mas um sofá é um insulto. Não é que eu não aprecie as coisas que faz por mim, mas preciso trilhar meu próprio caminho, porque, embora esteja cercada por ele, não estou nadando em dinheiro. Uma das coisas pelo quais sou grata é nosso almoço semanal, sem falta. Ava e eu a encontramos para almoçar no clube perto da sua casa. Odeio o lugar, óbvio, mas amo passar tempo com Ava e toleramos mamãe o bastante para ansiar por nossa reunião semanal. Entretanto, tenho a sensação de que tudo vai mudar agora que Ava está indo para a Europa. Os preparativos da viagem vão ocupar sua semana, o que faz desse nosso último almoço. A plenitude recém-agregada à sua vida faz a minha parecer ainda mais vazia. Você não pode pegar um avião para almoçar com a gente toda semana? Pergunta Ava. Como vou entreter sua mãe sem ajuda? Sempre nos referimos a mamãe como sua mãe, quando estamos falando sobre ela. Começou como uma piada no ensino médio, mas agora se tornou tão natural que precisamos nos policiar na frente dela para evitar uma gafe. Leve seu iPad e me chame pelo Skype, responde ela, e dou uma risada. Não me tente. Ava pega o celular e se anima quando lê uma mensagem. Tem uma entrevista. Que rápido! Para a vaga de quê? Professora de inglês para alunos do ensino médio de uma escola local. Paga mal, mas se eu conseguir um emprego, vou aprender a xingar em francês. Italiano bem mais rápido. Reid ganha bastante para que Ava não precise trabalhar, mas ela sempre teve um emprego. Minha irmã diz que a vida de dona de casa não é para ela, e acho que foi isso que atraiu Reid. Nenhum dos dois quer filhos, e Ava sempre gostou de se manter ocupada, então funciona para ambos. Em alguns momentos, invejo sua falta de interesse por crianças. Tantas questões em minha vida e em meu casamento seriam inexistentes se eu não me sentisse tão incompleta sem o filho. Vai ser tão estranho sem você aqui, Ava, declara minha mãe, tomando o seu lugar à mesa. Pedi a bebida de sempre para ela, um martini com azeitona extra. Ela coloca a bolsa na cadeira, ao lado e morde uma das azeitonas no palito. Não achei que sua mudança me abalaria tanto. Quando você virá nos visitar? Ainda nem foi embora, responde Ava. Minha mãe suspira e pega o cardápio. Não acredito que esteja nos deixando, pelo menos você não tem filhos. Nem imagino como me sentiria se meus netos fossem tirados de mim. Contém o riso. Minha mãe é a pessoa mais dramática que conheço. Mal queria ser mãe quando Ava e eu éramos pequenas e sei, de fonte segura, que não tem a menor pressa de se tornar avó. Um traço de sua personalidade que acho reconfortante. Ela não me pressiona para ter um bebê, apenas reza para que eu jamais adote um. Ava trouxe o assunto à tona em um dos nossos almoços, há 2 anos. Minha mãe de fato zombou da ideia. Kim, por favor, me diga que você não está considerando a ideia de criar o filho de outra pessoa, disse ela. A criança poderia ter questões. Ava apenas me encarou e revirou os olhos. Então me enviou uma mensagem escondida. Sim, porque filhos biológicos nunca têm questões. Sua mãe precisa de um espelho. Vou sentir tanta falta dela. Já estou com saudades. Mando para ela por mensagem. Ainda estou aqui. Sinceramente, meninas, nenhuma de vocês aprendeu a ter modos à mesa? Ergo o olhar e vejo minha mãe fuzilando nossos telefones. Bloqueio o meu e o jogo dentro da bolsa. Como está Graham? Pergunta ela. Seu interesse é pura cortesia. Embora Graham e eu já estejamos juntos há mais de 7 anos, ela ainda gostaria que eu tivesse me casado com qualquer outro. Em sua opinião, ele jamais foi o bom bastante para mim, mas não porque ela quer o melhor para sua filha. Se dependesse de minha mãe, eu teria me casado com Ethan e estaria morando em uma casa tão grande quanto a sua. E ela poderia se gabar para todas as amigas de como sua filha é mais rica que Evelyn Bradbury. Muito bem, respondo sem dar detalhes, porque na verdade apenas suponho que esteja ótimo. Já não posso mais dizer como está se sentindo ou no que está pensando, ou se está ótimo, ou bem, ou péssimo. Ótimo. Você está bem? Estou por quê?
Não sei, respondi ela, me sondando. Você parece cansada. Está dormindo direito? Uau! Murmurava. Reviro os olhos e pego o menu. Minha mãe sempre teve talento para insultos sinceros. Nunca me importei porque ela implica com Ava e comigo na mesma medida. Talvez porque sejamos tão parecidas. Ava é apenas 2 anos mais velha. Temos cabelo lisos, castanhos, um pouco abaixo dos ombros, o mesmo formato de olhos, a cor idêntica dos fios. E segundo minha mãe, nós duas aparentamos estar cansadas com regularidade. Fazemos os pedidos e conversamos até a comida chegar. O almoço está quase no fim quando alguém se aproxima da nossa mesa. Avril! Ava e eu ergamos os olhos enquanto Eleanor Watts muda a bolsa azul bebê da Hermes de um ombro para o outro. Ela tenta parecer sutil, mas seria melhor se nos acertasse a cabeça e gritasse. Vejam, posso pagar uma bolsa de $15.000. Eleanor! Exclama minha mãe. Ela se levanta e as duas se cumprimentam com um beijo. Eu forço um sorriso quando Eleanor nos encara. Kim e Ava, meninas, estão lindas como sempre. Quase pergunto se não pareço cansada. Ela se senta em uma cadeira e abraça a bolsa. Como você está, Avril? Não a vejo desde... Ela hesita. Desde a festa de noivado de Kim e Ethan Van Camp. Completa minha mãe. Eleanor meneia a cabeça. Não posso acreditar que faz tanto tempo. Olhe para nós. Somos avós agora. Como foi que isso aconteceu? Minha mãe pega seu copo de martini e bebe um gole. Ainda não sou avó, diz ela, quase como se contasse em vantagem. Ava está de mudança para a Europa com o marido. Filhos atrapalham os planos de viajar, argumenta, com um aceno displicente na direção de Ava. Eleanor se vira para mim, os olhos examinando minha aliança antes de voltar para meu rosto. E você, Kim? Já está casada há algum tempo. Ela diz aquilo como uma risada obtusa. Meu rosto queima, embora já devesse estar acostumada àquela conversa a essa altura. Sei que as pessoas não estão sendo insensíveis de propósito, mas boas intenções não diminuem o impacto dos comentários. Quando você e Graham vão ter um bebê? Vocês não querem filhos? Continue tentando. Vocês vão conseguir. Pigarreio e pego meu copo de água. Estamos trabalhando nisso, respondo antes de tomar um gole. Quero que o assunto não se estenda, mas minha mãe faz questão de continuar. Ela se inclina na direção de Eleanor, como se eu não estivesse presente. Kim tem problemas de fertilidade, revela minha mãe, como se fosse do interesse de qualquer um, não apenas meu e de Graham. Eleanor inclina a cabeça e me encara com compaixão. Ah, querida, ela pousa a mão sobre a minha. Sinto tanto ouvir isso. Vocês já pensaram em fertilização in vitro? Minha sobrinha e o marido não conseguiam conceber do modo tradicional, mas agora vão ter gêmeos. Se pensamos em fertilização? Ele está falando sério? Eu devia apenas sorrir e lhe dizer que era uma ideia genial, mas estou ciente de meu próprio limite e sei que cheguei nele. Sim, Eleanor, respondo puxando a mão. Na verdade, passamos por 3 tentativas mal-sucedidas. Consumiram nossas economias e tivemos que fazer outra hipoteca na casa. O rosto de Eleanor enrubesce. Imediatamente me sinto constrangida pela resposta, o que significa que minha mãe deve estar mortificada, mas nem olho para ela, para não corroborar minha suposição. Vejo Ava tomar um gole de sua água, tentando disfarçar a risada. Ah, murmura Eleanor, isso é... Sinto muito. Não sinta, retruca minha mãe. Tem um motivo para tudo que passamos, certo? Até mesmo para as dificuldades. Eleanor assente. Ah, acredito. Nisso piamente, diz ela. Deus age de maneira misteriosa. Eu rio discretamente. Sua observação evoca muitos comentários que minha mãe dirigiu a mim no passado. Sei que não é sua intenção, mas Avril Donnelly é a mais insensível das pessoas. Graham e eu decidimos tentar engravidar com apenas 1 ano de casados. Eu era tão ingênua, acreditando que aconteceria de imediato. Depois dos primeiros meses de tentativas frustradas, comecei a me preocupar. Levei o assunto até Ava e minha mãe. Dentre todas as pessoas, confessei minhas preocupações antes mesmo de discuti-las com Graham. Minha mãe teve mesmo a audácia de dizer que talvez Deus ainda não me considerasse preparada para um filho. Se Deus não permitia que pessoas despreparadas tivessem filhos, então ele tinha muito o que explicar, porque algumas das mães a quem ele premiou com fertilidade eram bem questionáveis, inclusive a minha própria mãe. Graham tem sido solidário durante todo esse martírio, mas às vezes me pergunto se ele se sente tão frustrado como eu, com todas essas perguntas. Fica cada vez pior respondê-las. Às vezes, quando estamos juntos e as pessoas perguntam por que ainda não temos filhos, Graham põe a culpa em si mesmo. Sou estéril, diz. Mas ele está longe de ser estéril.
Graham se submeteu a um espermograma no início e estava tudo bem. De fato, estava mais que bem. O médico usou o termo abundante. Você tem uma abundante contagem de esperma, Sr. Wills. Graham e eu sempre ríamos disso, mas, mesmo tentando transformar o assunto em piada, aquilo significava que o problema estava em mim. Não importava sua abundante contagem de espermas. Ela era inútil em meu útero. Fazíamos sexo segundo o rigoroso cronograma. Eu media minha temperatura regularmente. Comi e bebi todas as comidas indicadas. Ainda assim, nada. Juntamos cada centavo que tínhamos e tentamos inseminação artificial. Então, fertilização in vitro. E alcançamos resultados insatisfatórios. Cogitamos uma mãe de aluguel, mas é tão caro quanto a fertilização. E de acordo com o nosso médico, por causa da minha endometriose, diagnosticada quando eu tinha 25 anos, meus óvulos não são confiáveis. Nada funcionou, e não podemos nos dar ao luxo de continuar repetindo procedimentos fracassados, ou até mesmo de tentar novas técnicas. Começo a me dar conta de que talvez jamais aconteça. Esse último ano tem sido o mais difícil de todos. Estou perdendo a fé, perdendo o interesse, perdendo a esperança, perdendo. Já pensou em adoção? Pergunta Eleanor. Meus olhos encontram os dela, e tento o máximo disfarçar a irritação. Abro a boca para responder, mas minha mãe se mete. O marido dela não está interessado em adoção, diz. Mãe, sibila Ava. Ela acena com a mão para Ava em um gesto de desdém. Não estou espalhando para o mundo inteiro. Eleanor e eu somos praticamente melhores amigas. Vocês não se viam faz quase uma década, argumento. Minha mãe aperta a mão de Eleanor. Bem, com certeza não parece tanto tempo. Como está Peter? Eleanor ri. Tão contente com a mudança de assunto quanto eu. Ela passa a contar sobre o novo carro do marido e sua crise de meia-idade, que tecnicamente nem pode ser uma crise de meia-idade, porque ele já passa dos 60 anos. Mas eu não as corrijo. Peço licença e vou ao banheiro na tentativa de fugir da constante lembrança de minha infertilidade. Eu devia tê-la corrigido quando minha mãe disse de Graham não estava interessada em adoção. Não é que ele não tenha interesse, apenas não tivemos a sorte de ser aprovados por nenhuma agência por causa do passado de Graham. Não entendo como uma agência de adoção ignora que, à exceção de uma devastadora condenação quando adolescente, ele nunca foi nem ao menos multado. Mas quando é que se, dentre milhares de casais na competição, até mesmo uma pequena pisada de bola pode deixá-los no banco? Além disso, não temos mais recursos para continuar na disputa. Os tratamentos esvaziaram nossa conta bancária, e agora que temos uma segunda hipoteca, nem saberíamos como arcar com as despesas se fôssemos aprovados. São tantos fatores, e embora as pessoas pensem que não analisamos todas as nossas opções, nós analisamos muitas vezes. Caramba, a Ava trouxe até a boneca da fertilidade quando foi ao México, 3 anos atrás. Mas nada, nem mesmo superstição, funcionou conosco. Graham e eu decidimos, no início do ano passado, deixar tudo ao acaso, na esperança de que acontecesse naturalmente. Não aconteceu. E, para ser honesta, cansei de nadar contra a corrente. A única coisa que me impede de desistir é Graham. No fundo, sei que se abdicar do sonho de um filho, estarei abdicando de Graham. Não quero lhe tirar a chance de se tornar um pai. A estéril sou eu, não Graham. Ele também deveria ser punido por minha infertilidade? Graham diz que filhos não significam tanto para ele quanto para mim, mas sei que só fala isso para não me magoar. E por que ainda tem esperança? Mas daqui a 10 ou 20 anos vai se ressentir de mim. Ele é humano. Eu me sinto egoísta quando penso nessas coisas. Me sinto egoísta toda vez que Graham e eu fazemos sexo, porque sei que me prendo a uma esperança vã, arrastando-o comigo em um casamento que eventualmente se tornará enfadonho para ambos. E é por isso que passo os dias online, procurando por alguma coisa que possa me dar uma resposta. Qualquer coisa. Faço parte de grupos de apoio, leio fóruns de mensagens, as histórias de concepção milagrosa, os grupos de adoção privada, até participo de diversos grupos de pais para o caso de eu, enfim, ter um bebê. Estarei bem preparada. A única coisa de que não participo é de redes sociais. Deletei todas as minhas contas no ano passado. Simplesmente não conseguia lidar com as pessoas insensíveis em minha timeline. 1º de abril era o pior dia. Perdi a conta de quantos amigos acham engraçado anunciar uma falsa gravidez. Eles não têm a menor compaixão por pessoas em minha situação.
Se soubessem quantas mulheres haviam passado anos sonhando com um resultado positivo, nem mesmo pensariam em fazer graça com o assunto. Sem contar a quantidade de amigos que reclamam dos filhos em suas timelines. Ivy passou a noite toda chorando. Quando ela vai dormir uma maldita noite inteira? Ou, mal posso esperar pela volta às aulas. Esses meninos estão me fazendo perder a cabeça. Se aquelas mães ao menos soubessem. Se eu fosse mãe, não subestimaria um único momento na vida de meu filho. Seria grata por cada segundo que choramingasse, ou gritasse, ou adoecesse, ou me respondesse. Apreciaria cada segundo que ficasse em casa nas férias de verão, e sentiria saudades a cada segundo em que estivesse na escola. Por isso que saí das redes sociais, porque a cada atualização de status eu me tornava mais e mais amarga. Sei que aquelas mães amam seus filhos. Sei que não subestimam, mas não entendem o que é ser incapaz de vivenciar as coisas que lhes causam estresse. E em vez de desprezar cada pessoa de quem era amiga online, decidi deletar meus perfis na esperança de alcançar um arremedo de paz. Mas não aconteceu. Mesmo sem rede social, não passa um dia sem que eu seja lembrada que posso jamais me tornar mãe. Toda vez que eu vejo um bebê, toda vez que eu vejo uma grávida, toda vez que eu encontro pessoas como Eleanor, quase todo filme que vejo, todo livro que eu leio, toda canção que ouço. E, ultimamente, toda vez que meu marido me toca.